O título é Quando o Fel e o Vinagre se tornam doce. E a razão disso foi porque eu saí um pouco, eu tinha que sair, claro, comprar uma coisa ou outra com muito cuidado. E eu percebi o quanto as pessoas continuavam, quantos lugares estavam cheios, quanto muita gente continuava se atropelando e com crianças para cima e para baixo, e o quanto os mercados estavam cheios de chocolates. E eu não estou contra, eu adoro chocolate, não é essa a questão, e você vai entender. Mas o quanto as pessoas estavam correndo, indo atrás disto, mesmo nesse momento tão complicado. E eu fiquei pensando, porque depois eu vi outros tentando mandar mensagens até o hospital, criando coisas importantes para ajudar seus pais, mas as crianças estavam vestidas de coelhinho. Por mais que seja legal tudo isto, e que seja especial, foi um presente para o pai e a mãe, que não podia estar com a criança, então parabéns àqueles que fizeram isto. Mas eu quero chamar a atenção que o que vem acontecendo conosco, eu queria que nós parássemos para avaliar. Então o título dessa mensagem veio disto, dessa reflexão rápida, de avaliar que coisas tão sérias, e verdades tão profundas, e trágicas, e eu vou dizer trágicas, por causa da Páscoa, porque ela é trágica também, são transformadas em coisas suaves, legais, leves, quando na verdade não são. Desde a queda no jardim do Éden, e o que aconteceu com Eva, a conversa da serpente com Eva é o seguinte: ela tenta minimizar as consequências, se Eva desobedecesse, fosse contra a vontade de Deus e comesse o fruto. Não, não é bem assim, e a palavra é suave, é mansa, não será bem assim. Se você fizer, sabe o que vai acontecer? É verdade, você vai ter a visão de Deus, mas você vai ter uma visão que você nem imagina. Vai ser muito, você vai conhecer coisas que você não conhece. Então a fala é mansa, o jeito é especial, é sutil de apresentar. E assim acontece com a Páscoa, que é instituída por Deus no Egito, e é reeditada, eu estou chamando de reeditada por Jesus depois em Jerusalém na sua época. E olha quando Deus estabelece a Páscoa, está em Êxodo 12, 21 a 27, que é o texto de hoje, que diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. E quando o Senhor passar pela terra, veja só, para matar os egípcios, era Deus passando, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês, para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia, Deus instituindo isso. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deixa eu caminhar um pouquinho sobre isso, colocando em minhas palavras e em maneira mais clara para você entender. Deus instituiu a Páscoa no Êxodo, que é o segundo livro dos 66, lá no início já, no segundo, tem Gênesis, logo Êxodo, você já vê isso acontecendo, ele instituindo a Páscoa. Como eu disse, não foi uma criação dos judeus, não foi os religiosos que inventaram isso, para pegar as pessoas, para atrair as pessoas, para enganar as pessoas, não, o próprio Deus fez. E essa primeira Páscoa, eu queria que você entendesse que não tem nada a ver com doces. Veja só, é uma situação de maior dor que você e eu poderíamos imaginar, porque o filho mais velho de cada um da família, de todo um reino, iria morrer, inclusive do povo de Israel também, se não houvesse uma saída para eles. E o filho primogênito que iria morrer era considerado sempre o principal da família, ele que ficava com toda a herança, ele que administrava tudo.
Já no caso do rei Faraó, Faraó era considerado Deus, seu filho era considerado um Deus, e o seu filho seria o seu sucessor. Vale a pena depois a gente ver que a Páscoa também, isso que aconteceu, tem a ver com Deus derrubar os deuses daquele lugar, e cada praga significa isso, mas não é isso que vamos falar. Então, a morte dos primogênitos foi a última das 10 pragas sobre Faraó, o rei do Egito, para que, ele está dizendo, deixe o meu povo ir para me adorar e me servir. Deus determinou, foi Deus quem disse isso, que o anjo da morte passaria meia-noite, e para que os filhos de Israel fossem poupados, então eles deveriam matar um cordeiro ou um cabrito, e passar o seu sangue nas portas. Então eram passados na parte superior, e também nas partes laterais, que seriam nos batentes, passando o sangue. Então naquela noite o povo de Israel deveria comer a carne do carneiro, deveria ser assada, pães sem fermento também, e ervas amargas. Então esse dia Deus estabeleceu como um memorial, ele está dizendo, tem os versículos 12 e 14, diz, estabeleceu como um memorial para eles e todos os descendentes, e esse memorial se chamava Páscoa, e dali em diante eles deveriam comemorar, era perpétuo, para o resto das suas vidas, era um decreto de Deus em Êxodo 12, 14, e essa cerimônia repetida, nesse caso a cada ano, era para que os filhos vissem. Então cada vez que eles estivessem fazendo a cerimônia, os seus filhos iam ver e iam perguntar, pai, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isto? E eles tinham que dizer, o próprio Deus disse a frase, quando eles perguntarem, digam, nós fomos escravos um dia do Egito, de Faraó, e Deus nos tirou com mão poderosa de lá. Essa era a mensagem, faziam a Páscoa, e essa é a mensagem que os filhos deveriam ser, questionar os pais, e ao ser questionado, os pais diriam. Então, quando o anjo da morte passa à meia-noite, a Bíblia diz que não havia casa em que do Egito que não houvesse pessoas em pranto. Agora, para um pouquinho para pensar. Eu não quero isso para a nossa vida, e sei que Deus não permitirá, estamos orando por isso, e Ele tem nos abençoado. Mas imagina, nesse momento que nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo mensagens, constantemente, mais alguém ficou doente, mais alguém que faleceu, mais alguém que está entubado. Agora imagina, a coisa lá era diferente, é assim, cada casa, cada vizinho que saía à janela, estava ouvindo os seus vizinhos todos chorando e planteando com tanta dor, o meu filho mais velho morreu. Isso era a casa do rei, até ele ninguém foi poupado, todos os conselheiros do rei e todo o Egito. Imagina um reino inteiro chorando naquela noite. Não dá nem para imaginar, não é verdade? De tão duro. Agora, indo para os dias do ministério de Jesus, ele se apresenta como, Jesus diz que ele é a nossa Páscoa. Jesus diz assim, a crucificação de Jesus acontece na Páscoa, porque ele diz, eu sou o Cordeiro, eu sou a Páscoa. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em prol da humanidade. Só que agora, os escravos não eram mais o povo de Israel, mas é você e eu que precisávamos ser libertos. Agora Jesus está falando essa escravidão. Não éramos escravos do Egito, e nem as pessoas são escravas do Egito, mas é para a gente entender, mas agora escravos do pecado, o pecado que tomou conta desde Adão e Eva, e a maldição sobre tudo, e com o pecado entrou a morte. Então eu quero que você entenda que todo o ambiente ligado à crucificação de Jesus, como foi na Páscoa no início, era ambiente de sofrimento. As ervas amargas representavam isto, não era coisa doce, era amargo, para lembrar dor e sofrimento e escravidão. E com Jesus o ambiente é de sofrimento também. Por isso eu digo a sutileza, presta atenção. Olha o sofrimento, Jesus foi traído e vendido pelo amigo. Como celebrar isto? Jesus foi abandonado pelos demais. Jesus foi julgado injustamente. Preferiram soltar o maior pecador de todos, que eles conheciam, mas prenderam Jesus e crucificar Jesus. Jesus carregou uma cruz pesada. Eu estava vendo pessoas dizendo que eles estão considerando e lembrando esse momento de sofrimento e dizendo, cada um está carregando a sua cruz. E eu estou carregando a minha cruz. E estavam falando do pessoal da saúde, porque tem gente dizendo assim, eu não sei se eu faria isso,
mas muitos da saúde sabem que podem morrer, que possivelmente morrerão, mas mesmo assim estão lá, e as pessoas estavam dizendo, estamos carregando uma cruz. Então, é isso que lembra, não é coisa legal, é uma coisa difícil demais, e Jesus tomou a sua cruz e carregou. Ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi chicoteado, bateram na cabeça dele, tinham varas, não sei se você lembra disso, e enquanto Jesus ia passando, eles batiam na cabeça dele com aquelas varas, enquanto caminhava, arrancaram as suas vestes, dividiram, lançaram, rasgaram, só a túnica que não, mas demais eles rasgaram em partes e deram, e dividiram entre os soldados, nada, fixaram seus pés, e suas mãos com pregos, foram cravados no madeiro, transpassaram seu coração com uma flecha, e quando Jesus teve sede, a forma de zombaria, não é que eles queriam atender Jesus, porque eles estavam zombando de Jesus desde o início, colocaram uma roupa nele como rei, colocaram a coroa como rei, dizendo aí está o seu rei, o rei dos judeus, e agora ele disse que está com sede, então eles continuam a zombaria, e eles embebedam em vinagre, em fel, no isopo e põem na boca de Jesus. Interessante que Davi já falou sobre isso há muitos e muitos anos atrás. Ele disse assim, no Salmo 69, 20 e 21, a zombaria, diz, partiu-me o coração, eu estou em desespero, ele diz, eu supliquei por socorro, e nada recebi, por consoladores, e ninguém eu encontrei. E ele diz ainda mais, puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Só que um comentarista bíblico diz assim que deram a ele algo venenoso e amargo, isso era o fel, é venenoso e amargo, na hora mais difícil da sua vida, e o vinagre, o objetivo era aumentar a sua sede. Diz que a propriedade do vinagre iria fazer isso, aumentar a sua dor e o seu sofrimento. E o pior de tudo isso para mim, que quando as pessoas olham para Jesus por causa do sofrimento na cruz, e dizem assim, coitadinho de Jesus, porque ele morreu na cruz e passou por isto, eu penso que essa parte que eu vou citar para vocês é o momento mais complicado da vida de Jesus, porque é quando ele diz assim, Pai, por que me desamparaste? Ele também foi desamparado pelo Pai, não por desamparo, e eu preciso te explicar, era plano de Deus, fazia parte, mas o desamparo de repente, principalmente naquele momento, quando ele diz, Pai, por que me desamparaste? Foi porque ele assumiu toda a culpa, todo o seu pecado, o meu pecado. Dizem que o fato de quando a lança transpassou e saiu água, é que o seu coração já tinha explodido de dor, a sua dor por causa de você e de mim, mas o nosso pecado sobre ele, naquele momento ele experimentou o que é separar-se de Deus, desligar-se de Deus, deixar de ser completamente Deus, tudo completamente, ele perdeu toda a conexão com Deus, o desespero é tão grande, por isso ele diz, Pai, por quê? Então essa é a última das dores e a pior de todas que eu acredito que ele passou. Eu quero fazer a pergunta a você, aonde que está a coisa doce em tudo isso? Cadê? O que é doce? A humanidade substitui a verdade e a realidade desse dia por algo tão pequeno e vazio, tentando camuflar. Põe esse slide para mim lá na TV 10. A humanidade, eu vou repetir, a humanidade substitui a verdade e a realidade desse dia por algo tão pequeno e vazio, tentando camuflar e minimizar a tragédia envolvida por trás de tudo isso. É isso que a humanidade tenta fazer. E o mais complicado é que além do mundo, muitos de nós, as famílias evangélicas, nós dedicamos muito mais tempo e recursos em comprar. Faz uma avaliação aí, pare para ver. Nós, evangélicos, dedicamos muito mais tempo em recursos, em comprar ou fazer chocolates e presentes, trocando o ritual da Bíblia pelo ritual das compras. Enquanto o tempo, o investimento e a reflexão em família sobre o plano de Deus, a respeito de Jesus, nós fazemos nada ou quase nada. A ceia do Senhor cada mês, a Páscoa do Senhor a cada ano,
mas também a nossa vida, cada dia, deveriam ser para mostrar, para nós inculcarmos na mente, no coração dos nossos filhos, de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Essa era a mensagem da Páscoa. E qual a mensagem que nós passamos? Em geral, inclusive nós cristãos. Nós fizemos tudo isso. Pare para pensar. Se você colocar numa balança o que você preparou para comunicar para os seus filhos, para eles fazerem essa pergunta: pai, por que essa cerimônia? E o que você fez em relação ao coelho e o chocolate, se você colocar num peso, na balança, qual tem mais peso? Onde houve mais dedicação? Onde houve mais tempo? Onde você colocou mais recursos? Onde houve mais comunicação sobre o que você queria dizer? A morte de Jesus foi dolorida demais. Ela não é suave, ela não é doce, ela não é chocolate. As ervas era para lembrar do sofrimento, enquanto foram escravos, e não para adoçar a vida. E o mesmo se dá conosco em Jesus Cristo. Terceiro, o sangue derramado é para nos lembrar que foi preciso a morte de um inocente e derramamento de sangue para que a nossa vida fosse poupada da morte. Então o coitadinho não é o Jesus da cruz. O coitadinho sou eu e você. É isso que a gente não entendeu. O coitadinho não é Jesus. Jesus planejou. Quando alguém, só é coitado uma pessoa que passa por uma situação que ele não tem controle, em que tudo foi tirado, ele está totalmente desprovido. Mas quando uma pessoa decide: eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por causa de um propósito, porque eu amo, ele não é um coitado, é misericórdia, é graça, é doação. Então Jesus olha para mim, eu e você, os coitados dessa coisa, porque nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer. E ele diz assim: eu vou fazer isso para livrar vocês de uma morte. Deus enviou, estava dizendo, o anjo da morte estaria passando. A passagem, não é só a passagem do Egito para uma nova vida que Deus tinha planejado para eles, é que o anjo iria passar sobre todos. Essa era a passagem. E o sangue aspergido, onde ele visse, ele passaria por sobre aquela casa, e não haveria morte naquele lugar. Essa é a passagem também para as nossas vidas. Então Jesus morreu em nosso lugar. No entanto, nós enchemos as nossas casas, os nossos filhos, os nossos amigos de doces. É isso que nós fazemos. E não é que a gente não é que não deva ser um dia de celebração, porque para mim é celebração. E também nada contra o chocolate, pode ter chocolate depois, sem problema. Mas acima de tudo, é isso que eu quero chamar a atenção, acima de tudo nós devemos celebrar o fato de que, primeiro, a morte que eu e você deveríamos morrer, Jesus morreu no nosso lugar. Essa é a celebração. Se tiver que haver alguma alegria, e tem que ter alegria por isso. Isso é a suavidade da vida. Que a dívida que era nossa em relação a Deus, Jesus pagou. Que seu sangue foi derramado para poupar, ele morreu para poupar a sua vida, para evitar a sua morte, a minha morte. Que assim como o povo de Israel que aceitou e creu, e fez aquele ritual de Páscoa, e as suas vidas foram poupadas, para ensinar aos seus filhos, nós também, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. E como nós paramos de fazer isso, gente? Quantos de nossos amigos convivem conosco, com a gente, família, conhecidos, vizinhos, e que não ouviram dessa festa, dessa celebração que você e eu comemoramos? Que é a morte de Jesus, por mim e você, que poupou a nossa vida, por Ele que nós somos salvos. Que Jesus não é apenas um bom homem que morreu, Ele não é isso. Religiões tentam colocar Jesus como mais um bom homem, e muitas, mas Jesus é o Cordeiro. O próprio Deus disse: esse é o meu Filho amado, e que tenho prazer, é o meu Filho amado. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que de ninguém mais se disse isso. Ele diz assim que nenhum outro há salvação,
não há religião, não há sistema, não há coisa que possamos fazer. Diz, Ele é o único caminho, a única verdade, Ele é a vida, não há outra vida, não há jeito de chegarmos até Deus, somente através de Jesus. Então isso é a verdadeira Páscoa. Meu clamor nesse dia com você e para você é: vamos colocar o cerimonial da Páscoa, criada por Deus e reeditada em Jesus, porque o próprio Deus planejou isso, no seu devido lugar. Eu digo reeditada porque lá é um cordeiro, um animal que morria. Aqui é o próprio Jesus que se oferece, né? Lá tinha que se repetir constantemente o sacrifício. Aqui o sacrifício é de uma vez por todas. Aleluia, por isso é de graça. E esse cordeiro escolhe fazer isso por mim e por você. Por isso eu digo reeditada. Então a mensagem da cruz é que nós estávamos escravos nos nossos pecados, condenados à morte, e Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem da sua vida. Essa deve ser a mensagem do cristão. Sabe, vocês vão ouvir eu repetindo da minha família, mas eu preciso repetir porque eu estou falando de família. Sabe, esses dias que estávamos jejuando, eu disse para minha netinha, que já entende, que é maior, que conversa sobre isto, ele disse assim: vovô, por que você não vai tomar café com a gente hoje? Eu falei: olha, o vovô não pode. O vovô resolveu que essa manhã está dando, essa manhã e o almoço, o vovô está dando de presente para Jesus. Sabe o que aconteceu com ela no outro dia? Vovô, eu também deixei de tomar café no outro dia, porque eu também dei um presente para Jesus. Sabe o que ela diz? Eu quero ser pastor. Eu vou ser uma pastora também. Essa é a mensagem que nós temos que pregar para a nossa família. E não é a mensagem que eu estou pregando porque eu planejei pregar. Não, eu vivo essa mensagem. Nossos filhos precisam orar. E os casais que eu estou trabalhando com vocês sabem disso, estou pedindo para os seus filhos orarem, para vocês orarem. E nós precisamos resgatar que Jesus veio para nos libertar da morte e do pecado. Só Jesus pode fazer isso. Eu quero fazer 3 apelos nesse momento. Primeiro, para você que ainda não tem Jesus na sua vida, você que me assiste agora. A cruz tem uma mensagem de Jesus para você, uma mensagem de Deus para você. Jesus está dizendo assim: eu sou filho de Deus, e eu vim morrer a morte que você deveria morrer. Jesus, levantado na cruz, está dizendo aqui: eu morri por você. Eu morri por você. E sabe, você que me ouve, me assiste nesse momento, você precisa dar uma resposta para esse Jesus. Como aqueles 2 homens, um à direita e outro à esquerda, representa exatamente o que a humanidade vai fazer. Um que se acha que é bom, apesar de estar nos últimos momentos de vida, e assim que é a humanidade no seu pecado, e critica, e fala para Jesus, e zomba de Jesus como os demais. E o outro que olha para Jesus e diz: Ele realmente é o Filho de Deus, e eu sou pecador, eu mereço, mas ele não. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus está dizendo assim: você consegue ver que eu sou o Filho de Deus? Se você consegue ver isto, porque isso não é para todos também, mas se você está vendo isso nesse momento agora, então eu convido você a falar para Jesus: Jesus, entra no meu coração, vem ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, a Páscoa é isso, para morrer no meu lugar. Eu aceito a sua morte, Jesus, eu aceito a sua salvação. Obrigado por me receber do jeito que eu sou e me transformar em Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Quero falar também com você que se afastou de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ele te ama, Ele está te esperando. Ele está dizendo assim: basta você ir na direção dEle. Fale com Ele agora, vá na direção de Jesus. Diz: Jesus, eu me perdi no caminho, mas eu quero estar aqui de volta. A Páscoa é para isso. Me recebe de volta, Jesus, perdoa-me, me aceita, Senhor Jesus. E Jesus vai fazer isso. Diz: se você vier na minha direção, eu irei na tua direção. Ele diz que não rejeita um coração quebrantado e humilde. Então humilhe-se diante dele. Diz: Jesus, eu estou de volta. E Jesus diz assim: eu quero você de volta.
Eu quero, você é meu filho, você é minha filha. Diga isso para Jesus: obrigado por me receber de volta. Ore a Ele, fale com Ele, agora, nesse momento. Aleluia. Terceiro lugar, eu quero falar com você que já tem Jesus. Para nós que estamos aqui, né? Para mim e você, que você precisa rever o ritual e o valor da Páscoa na sua vida e na sua casa. Vocês viram que eu enviei por 3 dias, desde sexta-feira. Eu não sei os resultados, só fui obediente a Deus. Eu não sei. Se você quiser mandar como alguém mandou, vídeo, mostrando a família, dizendo como foi, vou agradecer. Mas eu só fui obediente a Deus, pedindo que você parasse sexta-feira à noite e assistisse um filme que eu enviei, infantil, com seus filhos, e conversasse com eles. A família que me mandou o vídeo e que escreveu diz assim: as crianças hoje no sábado estão pedindo se o senhor pode mandar já de manhã, porque vai demorar demais. A outra que vem da escola, mas muito tarde à noite, que eles querem fazer já agora de manhã, que foi muito especial. Falei, aleluia, isso é o sentido. Então isso é bom demais. Mas eu mandei, talvez você não tenha feito, e isso mostra mesmo que você não está nem aí para as coisas. Isso é sério. Eu disse, vocês estão vendo que eu estou falando de uma forma diferente desde a pandemia. Que a minha fala é uma fala chamando a sua atenção, porque o tempo é difícil e as coisas vão ficar mais complicadas. E só tem uma coisa: quem construir a sua vida sobre a rocha é que vai persistir, que vai perseverar. Os outros vão se perder, vão ser levados pelas enchentes e torrentes e vendavais, e eu não quero que você passe por isso. Então estou falando para você, uma voz de Deus, é palavra de Deus, é profecia de Deus para o seu coração. Abra os seus olhos, preste atenção no que você tem feito na sua vida até agora e com a sua família. A vida é um sopro, está passando. Quem sabe você é o próximo que a gente vai orar pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Quem sabe amanhã vocês estarão orando por mim. Você já parou para pensar nisto? Nós não sabemos nada. A única segurança que nós temos é nos agarrarmos na rocha que é Jesus. É interessante que um dos textos que eu estava lendo falou assim: você é uma parte da rocha, você foi tirado da rocha. Isso é maravilhoso, porque Jesus é a rocha. Mas quando nós recebemos Jesus em nossa vida, nós nos tornamos parte dessa rocha. E a nossa vida é a rocha que enfrenta qualquer situação e vence. Por isso eu disse que em todas essas coisas nós somos mais que vitoriosos no poder de Jesus. É Jesus na nossa vida. A mensagem da cruz para os nossos filhos hoje: você tem tempo ainda de se arrepender, correr no seu quarto, quem sabe ajoelhar-se na sua casa agora e dizer: tem misericórdia, eu tenho brincado com a minha vida espiritual, eu tenho brincado com a minha família assiste tudo quanto é porcaria, mas eu não falo de Jesus, eu não oro, eu não converso com ela, eu corro, eu trabalho, eu faço tantas coisas, não passo com a minha família, eu não sou bom exemplo para a minha família não me vê orar, a minha família não me vê jejuar, minha família não me vê cantar, a minha família não me vê adorar, a minha família nem me vê ler a Bíblia ajoelhado. O que está acontecendo, gente? Em nome de Jesus, acorde, igreja de Jesus, você que me assiste, acorde em nome de Jesus, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua vida, e te dê essa nova vida, e você entenda esse significado da Páscoa, e viva a verdadeira Páscoa de Jesus. Não são doces, não é suave, é dolorido, é difícil, é uma morte com tudo que você viu de Jesus, por causa de você. O coitado sou eu e você. Mas Ele é tão grande e misericordioso, que eu disse: Deus vem, envia o seu Filho, não para te fazer vitorioso, não para te fazer uma pessoa mais forte, nem para te dar o céu, nem para te dar uma vida melhor. Acima de tudo isso, Ele diz assim: eu envio o meu Filho para que você seja totalmente tudo o que Ele é. Não somente tudo o que Ele é, mas Ele diz também: eu fiz meu Filho herdeiro de todas as coisas, eu faço cada um de vocês herdeiro de todas as coisas. Há uma herança maravilhosa reservada nos céus, que não tem a ver com carro, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com a prosperidade nesse mundo. É prosperidade quem é rico. A pergunta para o rico é: você é rico para com Deus? A riqueza para com Deus é intimidade, é obediência, é amor, é andar com Ele. Que Jesus te ensine isto, andar e amá-lo.
e viver essa verdade da Páscoa. Então dizer Feliz Páscoa para você é dizer para você assim: que bom que você ganhou um chocolate hoje. E a minha Feliz Páscoa para você é o seguinte: que bom saber que você é um filho de Deus, comprado e lavado no sangue de Jesus. Amém? Diga assim: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, comprado e comprada, lavado e lavada no sangue do Cordeiro. Eu tenho nova vida, eu tenho nova vida em Jesus. Aleluia. Pai, que a graça abundante do Senhor toque cada coração ao ouvir essa palavra, que cada pessoa possa se prostrar diante do teu altar, mesmo que há uma grande celebração nesse dia para a família, lembrar que a pessoa mais ilustre e principal de tudo isso, da Páscoa, não é o comes e bebes, não são os nossos amigos e parentes ou quem a gente pode trazer com restrição, é Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. É um momento triste e duro pelo que o Senhor passou, mas é um momento feliz pelo que o Senhor fez por nós e conquistou por nós na cruz. Ajuda-nos a viver essa verdade. Então restaura as famílias, restaura o comprometimento com o Senhor, restaura a espiritualidade dos seus filhos. E Pai, visita cada pessoa nesse momento, o Espírito Santo, e toca aquele que precisou e precisa ter um encontro contigo, e aquele que precisa restaurar o seu relacionamento contigo, no nome de Jesus. O nosso telefone, e eu vou dar o DDD também, porque você pode estar escrevendo ou tendo que falar de um lugar diferente. Ele é 43-3336-0699. Esse é o WhatsApp da igreja. Você quer que eu ore com você recebendo a Jesus? Você quer que eu ore com você voltando para Jesus? Você quer que eu ore com você sobre alguma dificuldade, alguma situação na sua vida que você queira? Pode escrever. Eu vou entrar em contato. Nós vamos conversar. E vou pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês aqui, a cada um que me assiste. Uma feliz Páscoa a vocês nesse sentido, tá bem? Vamos aplaudir Jesus maravilhoso mais uma vez.